bendito de Deus para todos nós, amém? E esse é um tempo para a sua vida também. Deus também deseja abençoar você. Deus deseja também trazer novidades sobre você, amém? Deus também deseja fazer com que coisas novas sejam liberadas sobre você, sobre a sua casa, sobre todas as zonas da sua vida, amém? E eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito prática. E eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. E o tema do meu sermão, nessa manhã, eu vou falar sobre 4 conselhos de um rei para um sábio. Amém? E esses 4 conselhos, eles ficam em 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Gente, é muito interessante o papel de um mentor, o papel de um pai, de um pastor, de um professor. Mas você precisa entender que o que realmente é crucial não é aquilo que eu falo. O que eu falo é muito importante, mas o que realmente é determinante para que algo rompa sobre a sua vida é o que você faz com aquilo que eu te falo. Amém? Por exemplo, você vai no nutricionista e você vai pegar ali, a Renata está ali bem na frente, já deu um sorrisinho para mim. Renata tá fazendo nutrição, né? E você vai lá na Renata, no consultório dela, que ela vai ter o consultório dela particular, e você quer perder uns quilinhos, você quer dar um enxugado, Renan começou a namorar agora, quero dar uma enxugada para apresentação, quero dar uma secada aí, Projeto Verão, né? 2019, né? Projeto Verão. Aí você vai lá na Renata, e aí o que acontece? A Renata te passa aquela dieta, aquela alimentação e tudo mais, e é legal e tudo mais. E aí você faz durante uma semana, come lá tudo bem direitinho, tudo bem bonitinho. Aí na segunda semana faz um pouco menos. Na terceira semana, na quarta semana, Renata, quem é Renata? Nutrição? Nunca ouvi falar. Gente, aí o que acontece? Não, essa nutricionista não presta, vou ter que procurar outra. Eu tô há 1 mês com esse papel aqui, ó, e só perdi meio quilo. Não pode. Então, gente, o que faz a diferença e o que é determinante não é o profissional que te passa a dieta. A questão é quanto você se aplica para fazer aquilo que foi passado para você. A questão é o quanto que você se esforça para aplicar aquilo que foi passado. Então, o que você escuta é muito importante, mas o quanto você aplica é o fator determinante para que aquilo se conclua, aquilo aconteça na sua vida, amém? Então, Davi, ele sabia que o papel dele era muito importante. Ele estava deixando o seu reino e ele sabia que Salomão já tinha sido escolhido. Que Salomão, ele herdaria todas aquelas coisas, que Salomão, ele ia herdar os problemas, ele ia herdar o título de rei, mas ele ia herdar também as riquezas, os problemas, os desafios, os inimigos. Ele ia herdar todas as coisas. Então, Davi, antes de morrer, prestes a morrer, ele dá 3 conselhos que eu digo para você que foram importantíssimos para a vida de Salomão. Foram tão importantíssimos que o rei está morrendo, ele já está sabendo que a vida dele está acabando, e ele para e senta com o seu filho, e ele entende que existem coisas importantíssimas que Salomão precisava saber como rei. Então, se Davi, ele poderia ter falado sobre guerra, ele poderia ter falado sobre casamento, ele poderia ter falado sobre filhos, ele poderia ter falado sobre uma série de coisas. Mas Davi resolveu falar sobre essas coisas. Então, o primeiro conselho que eu quero dizer para vocês, Davi disse o seguinte para Salomão: primeiro, esforça-te. Entenda uma coisa, Salomão, ele estava herdando aquele reino. A Bíblia diz que Davi, ele se importou em organizar todas as coisas para passar para Salomão. Quando Davi, ele foi fazer o modelo da casa de Deus, você sabe que Davi não construiu, Salomão ficou com essa função, mas Davi, ele agilizou todas as coisas. Ele deixou tudo agilizado. Olha, a casa de Deus vai funcionar assim, a adoração vai ser assim, as ofertas serão assim. Davi, antes de falecer, ele deixou tudo organizado para que Salomão usufruísse. Mas o primeiro conselho do pai Davi, do rei Davi, para um futuro sábio era o seguinte: esforça-te.
você tem riquezas, você tem herança, você tem um legado, você tem a minha autoridade sobre você, você tem o meu nome sobre você, mas as coisas não caem do céu. E essa é uma coisa que nós precisamos aprender nesses dias, a se esforçar. Nós vemos uma geração que qualquer coisa te para. Qualquer coisa, não vou, não consegui. Não é como na época dos nossos pais e como até mesmo na minha época. Nós não vemos esforço. Não tem esforço para fazer uma faculdade, não tem esforço para concluir um projeto, não tem um esforço para construir uma família, não tem um esforço para casar. Tá namorando desculpa falar isso, o Renan está se relacionando hoje, não é para ele, é o que nós vemos. O cara está namorando com a menina há 10 anos e não casa. Porque não quer ter esforço, porque casar é trabalhoso, porque casar é desafiador, porque casar, diariamente você tem desafios nas finanças, desafios no temperamento, desafios na educação, porque sua mãe te ensinou que o pão passava com manteiga, e a mãe dele ensinou que o pão passava com requeijão. Então, às vezes, essa pequena coisa no casamento, ela é muito decisiva. Então, nós vemos uma geração de mulheres e homens que não têm força, não se esforçam, não lutam. Levam o primeiro não, eu não vou mais, não deu certo. É muito longe. Pai, não dá, é muito cansativo. Hoje choveu. E o primeiro conselho que eu tenho para falar para você, que foi o conselho de Davi para Salomão, é: esforça-te. Esforça-te. Começa a se esforçar naquilo que você deseja. Começa a se esforçar naquilo que você está olhando e almejando. Se é uma casa, se é um carro, se é uma profissão, se é um trabalho, se é um relacionamento, esforça-te. As coisas, elas não caem do céu. É verdade que todas as coisas, tudo já foi conquistado para nós. Tudo. Cristo já conquistou na cruz tudo para nós. Mas é necessário a sua postura. Ainda que seja uma postura mental, ainda que seja uma postura de oração, de intercessão, mas é necessário que você faça a sua parte. Amém? O segundo conselho de Davi para Salomão foi o seguinte: seja homem. Nossa. Como assim? Nós estamos falando aqui de caráter. Nós estamos falando aqui de moral. Nós estamos falando aqui de princípios fundamentais. William e eu, nós temos observado umas coisas que são um pouco grotescas. Por exemplo, na época que eu estava grávida, a minha barriga era muito pequena mesmo. Eu com 8 meses, parecia que eu estava ali, 6 meses talvez. Então eu tinha que andar com um cartão gestante, né? Eu sou grávida, eu preciso de prioridade. Mas quando a minha barriga ficou um pouquinho maior, não se engane. Agora a minha barriga está maior, as pessoas vão ver, eu vou ter prioridade nas filas. De jeito nenhum. Você chega lá, Alane, chega lá na fila para pagar a conta, a pessoa faz logo de cega, surda, muda, olha para um lado, olha para o outro. Você anda no ônibus, por exemplo, está ali no ônibus e você vê uma senhora, vixe, lá vem para pegar meu lugar. Estou tão cansada. Você anda com a criança, o Guilherme está treinado, viu? Quando a gente vai para as filas, ele começa a gritaria e quando a gente sai, ele fica tranquilo. Eu digo, teu pai está te ensinando direitinho, hein? Quando chega perto da fila, o William fala assim, filho, fila, ativar. Aí ele começa, nhê, nhê, nhê. Aí quando a gente sai, o menino... Mas, gente, você vê que as pessoas, elas não têm essa moral. Não, é uma gestante. Eu preciso dar o meu lugar para ela. Não, é um idoso. Eu preciso dar o meu lugar para ele. Você vê uma quantidade de pessoas que não sabem lidar com autoridades. Na minha época, meu pai dizia, sim, é senhor, né? Tu não. Eu via lá o vizinho, eu via meu pai falando, seu fulano, meu pai falava, por exemplo, José. Aí eu queria falar, José. Meu pai dizia, não, você é senhor. Você não pode falar assim com ele. E nós estamos vendo essa necessidade. Parece que Davi estava vendo os nossos dias. Ele olhou para Salomão e disse assim, seja homem, honre a sua palavra, tenha moral, tenha caráter.
Aprenda a lidar com pessoas. Sabe, isso é uma coisa que também nós vemos. É uma geração que nós precisamos ensinar todas as coisas. Nós precisamos dizer, quando chegar uma mulher na reunião, deixa ela passar na frente, dá um lugar para ela. Quando tiver uma gestante, dá um lugar para ela. Quando você vê uma pessoa mais velha, pergunta se a pessoa quer sentar. Com mais velhos, você fala senhor e senhora, você não chama de tu, não. Ei, tu, não sei o quê. Tu? Como assim tu? Tu não existe. Então, você vai ver a preocupação de Davi em que Salomão ele tivesse honra. Você vai ver a preocupação de Davi com que ele fosse um rei honrado, com que Salomão fosse um rei íntegro. E essa é uma preocupação que o Espírito Santo tem colocado nos nossos corações nesses dias. Gente, se vocês pararem para dar uma olhada nos pregadores atuais, você vai ver pessoas falando sobre família, pessoas falando sobre profissionalismo, pessoas falando sobre essas questões que há um tempo atrás nós não víamos. Há um tempo atrás nós viemos para cá e nós ouvimos sobre coisas espirituais, entre aspas, porque isso é tão espiritual quanto. Hoje nós vemos pregadores que falam só sobre casamento, só como você tem que tratar a sua esposa e você tem que tratar o seu marido. Pessoas que falam só sobre educação de filhos. Pessoas que falam só sobre como você tem que ser no seu emprego. Por quê, gente? Porque aquilo que era para ser normal do cristão, nós não estamos vendo. Aquele comportamento que era para ser seu pelo simples fato de você ser cristão, nós não vemos. Cristão era para ser o pequeno Cristo. Pronto, e acabou. Como Cristo era? Como Cristo é porque Ele está vivo? Como Cristo lida com o idoso, como Cristo lidava com a mulher adúltera, como Cristo lidava com a criança, como era o comportamento de Cristo em relação a Maria, em relação aos seus irmãos. Ah, então eu tenho que ser isso. Mas nós não vemos isso. E por causa disso, nós temos que chegar aqui e dizer para você, seja homem, seja mulher, honre a sua palavra, tenha moral, cuide da sua casa, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos. Quando você disser algo, cumpra. Se preocupe com o seu nome. Nós temos que chegar aqui e dizer isso. Peça licença, peça por favor, peça educação, tenha gentileza. Peça com educação, tenha gentileza. Porque nós vemos que atualmente existe uma falha gigantesca em relação a isso. E Davi olhou para isso e já disse, Salomão, seja homem. Ele não deu dicas financeiras, ele não deu dicas de como você vai lidar com as pessoas que estão abaixo de você. Ele disse, honra a sua palavra, tenha moral. Amém? A terceira dica de Davi foi o seguinte, guarda os mandamentos do Senhor. A Bíblia diz, no livro de João, Jesus ele diz a seguinte frase, e essa frase chama muito a minha atenção. Às vezes a gente fala assim, eu amo ao Senhor, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, mas o critério de Cristo para definir o seu amor se chama obediência. Porque a Bíblia diz, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Eita, pastor, pegou pesado. Mas é verdade. Quando Davi disse, obedeça aos mandamentos do Senhor, ame ao Senhor, ele estava dizendo, obedeça aos mandamentos do Senhor. Obedeça aquilo que o Pai tem falado com você. Obedeça aquilo que o Pai tem falado na sua palavra. Nós achamos que amor é só música. Nós achamos que amor é só sorrir, é só pular. Amor não é só isso. Amor é correção. Amor é obediência. Às vezes a gente está nesse processo de oração e aí vem um casal, pastor, mas eu amo essa menina, pastor. Eu amo essa menina, não posso esperar. Eu digo, está errado. Porque biblicamente falando, o amor tudo suporta. O amor tudo espera. Se é amor, então tu pode esperar por ela. Pastora, mas eu amo tanto essa menina, é tanto amor que eu acho que eu não consigo aguentar. Mentira. O verdadeiro amor, ele suporta todas as coisas. Então a Bíblia diz, Jesus falou, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Eu não estou querendo trazer nenhum julgo sobre você, mas eu quero te dizer que amor é obediência. Se você diz que ama Jesus, mas você não consegue obedecer o mínimo de coisa que Ele te fala,
Então isso não é amor. Gente, o amor ele é baseado em frutos. Se eu amo, isso eu aplico não só para Cristo, mas eu aplico para todos os meus relacionamentos. Eu não posso amar os meus pais e não honrá-los. Eu não posso amar o meu esposo e todas as vezes que ele fala comigo, eu não posso amar e não ter zelo. Eu não posso amar e não ter cuidado. Eu não posso amar e não ter preocupação. Eu não posso amar e não ter um pingo de atenção àquela pessoa. Eu não posso amar e não gastar tempo. Eu não posso amar e não desenvolver algo. Pastora, mas nós estamos na graça, é verdade. A salvação ela é pela graça. Se você crê que Jesus Cristo ele morreu na cruz, se você faz essa declaração, se você acredita que Jesus ele morreu para te salvar, se você tem esse entendimento, amém. Se você entende que foi por causa do sacrifício de Cristo e não por causa das suas obras, amém, que bom. Mas se você deseja se relacionar com Ele, se você deseja conhecê-lo, se você deseja saber realmente quem Ele é, você precisa de relacionamento. E eu te garanto que não tem como andar com Ele e não ser transformado. Não tem como andar com Ele e não começar a modificar coisas em você. Eu comparo muito realmente a um casamento. Quando você casa, você é cheio de manias, você é cheio de costumes. Eu faço isso, eu faço aquilo. Mas por amar outra pessoa, você começa a renunciar a algumas coisas. Por amar outra pessoa, você começa a abrir mão de algumas coisas. Por amar o teu cônjuge, tu começa a dizer, não, eu gosto disso, mas eu vou renunciá-lo, porque eu amo muito mais o fulano do que isso aqui. Então, o relacionamento com Cristo e a caminhada com Jesus, ela te leva a isso. Inicialmente, você pode ter aquilo que você carrega, que você sabe que talvez Cristo não ame tanto aquilo, aquela característica, que você sabe que talvez Cristo ele não comunga com aquilo. Mas eu quero te falar que com o passar dos anos, o amor a Jesus começa a te trazer o desejo de abandonar isso. O amor a Jesus começa a te fazer pensar, não, eu não quero mais isso. Não, eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais entristecer o Espírito. Não, eu não vou fazer mais isso. E é por amor. O amor ele é seguido ou ele anda do lado da obediência. Não existe amar e não obedecer. Eu amo Jesus, mas eu não obedeço. Eu amo Jesus, mas eu não consigo ter um momento com Ele. Eu amo Jesus, mas eu não consigo me relacionar, eu não consigo fazer nada que eu leio. Você precisa rever os seus conceitos acerca de amar e andar com Cristo. Amém? Tem alguém aí? E o quarto conselho. E esse conselho, Davi, ele pegou de outra pessoa. Esse conselho, Davi ouviu do próprio Deus e passou para Salomão. O quarto conselho, Deus falou para Davi: você precisa depositar na próxima geração tudo aquilo que foi depositado em você. E esse é o quarto conselho. Você precisa legar a outros aquilo que está sendo legado a você. Você precisa fazer com que outros vivam isso que você está vivendo. Nós falamos de filhos. Eu tenho que passar para o meu filho aquilo que eu entendo sobre quem é Cristo. Por exemplo, o Guilherme começou a fase da introdução alimentar, né? E a gente senta, coloca ele na cadeirinha, senta o William e eu. E todas as vezes o William faz uma mesma oração. Ele diz o seguinte: se essa família tem algo para comer, é por causa da fidelidade do Senhor. Todas as vezes ele fala isso, e eu digo assim, nossa, quando ele está lá falando, eu fico pensando, que oração. Se nós temos algo nessa mesa, é por causa da fidelidade do Senhor. Ele sempre fala isso nesse processo que a gente está de introdução alimentar do Gui. E eu fiquei olhando para o Guilherme e eu fiquei pensando, e ele está falando essa frase todas as vezes que a gente senta com ele para comer. Todas as vezes. Que são muitas. 2 por dia. Uma de manhã e uma à tarde. E ele fala essa frase. E o Guilherme só tem 6 meses. E provavelmente ele não vai entender. Mas com a repetição, no passar dos anos, ele vai começar a olhar e pensar: se nós temos algo nessa mesa, é por causa da fidelidade do Senhor. Se nós temos o pão com manteiga nessa mesa, é por causa da fidelidade do Senhor. Se nós temos aquele banquete, é por causa da fidelidade do Senhor. É a fidelidade do Senhor que faz a nossa mesa farta. Então, o meu filho tem 6 meses
E desde já ele está entendendo que a provisão vem por causa do Senhor. E ele está entendendo que o coração dele tem que ser grato. Porque se ele está comendo o que for, é por causa da fidelidade do Senhor. Talvez o Guilherme ensine isso para os seus filhos e os seus filhos para os seus netos. E nós vamos ver gerações e gerações aprendendo isso. E aqui é uma casa que nós temos esse entendimento. A maior coisa que você pode deixar para o seu filho é aquilo que você carrega, é o seu legado. Gente, mas eu quero te falar que você tem uma responsabilidade em relação a cada pessoa que você passa. Cada pessoa dentro do ônibus, no trabalho, onde você vai, você tem uma responsabilidade como cristão em relação àquela pessoa. Você pode afetar aquela pessoa, você pode liberar o que você carrega, você pode deixar um pouco do que você possui. Sabe, você tem uma alegria que o dinheiro não pode comprar, você tem uma paz que excede todo o entendimento, você tem uma série de coisas. Sabe, uma das características, por exemplo, uma paz que excede o entendimento. Gente, quantas circunstâncias ruins às vezes nós nos encontramos, mas a gente tem uma certeza em quem nós estamos crendo. Nossa, está tudo se acabando, mas eu creio, eu sei quem eu estou crendo. E eu sei que o Senhor pode mudar essa situação. E essa certeza muitas vezes te faz levantar, te faz reviver, te faz se esforçar. Mas existem pessoas que elas não têm certeza nenhuma. Elas só sabem que o dia está mal e a tendência é o outro dia ser pior. E com aquilo que você carrega, e aquilo que você tem, e com a função que você tem, você pode liberar para aquela pessoa que você tem. E fazer com que outra geração conheça o teu Deus. E fazer com que outra geração conheça quem é Deus. E fazer com que outra geração não conheça uma religião, não conheça usos e costumes, não conheça uma série de restrições, mas fazer com que outra geração saiba, nossa, existe um Deus, e esse Deus, ele é amor. Ele não conhece sobre amor, ele não fala sobre amor, ele não sentiu amor, ele é o próprio amor. Ele está apto a suportar todas as coisas por causa de mim. Ele está apto a ir ele foi até o fim por causa de mim. Gente, como você pode alcançar uma geração na zona de governo onde você está? Às vezes eu fico ali olhando o Facebook de algumas pessoas, o Instagram de algumas pessoas aqui da casa, e eu sempre respondo: fulano, eu tenho tanto orgulho em ver a tua função, ó. Eu tenho tanto prazer em ver você fazendo a sua função e sabendo que aquilo que você está fazendo, você está alcançando uma geração. Quando você está ali trabalhando com uma criança numa escola, por exemplo, que nós temos pessoas aqui. Eu já ouvi uma moça dizendo, chegou uma menina lá na escola e você via que ela era mal cuidada. E eu peguei ela, dei um banho, cuidei, ajeitei o cabelo dela, dessa bebê que chegou na escola. Gente, isso é colocar o que você carrega dentro de outra pessoa. Isso é passar para outra geração quem é Deus. Então, não tem só a ver com filhos físicos, mas também tem a ver com a quantidade de pessoas que você pode tocar durante o seu dia. Isso também tem a ver com a quantidade de pessoas que você pode influenciar durante o seu dia. Porque aquela menina que chegou na escola, toda bagunçada os cabelos, que chegou, a moça me disse que ela ainda não tinha lavado nem o rosto, ela vai lembrar, nossa, uma tia, quando eu era criança, cuidou de mim, ajeitou o meu cabelo, lavou o meu rosto, aquela tia era tão amorosa, aquela tia, ela me tratava de um jeito tão bom, eu me senti tão bem. Por quê? Aquela tia acabou de passar para aquela criança quem é Jesus desse jeito. Nós somos a favor de uma geração que ama Jesus em todas as zonas da sua vida. Nós somos a favor, nós pregamos e nós cremos em uma geração de pessoas que exala o bom perfume de Cristo em todas as coisas que faz. O seu culto e a sua adoração a Jesus não é das 2 horas que você está aqui, ou quando você está ofertando, ou quando você está ofertando, ou quando você está evangelizando em algum local. A sua adoração a Jesus é quando você está lá na recepção do seu trabalho recebendo alguém. A sua adoração a Jesus é quando você está numa zona de governo, na escola como professor, alguma coisa do tipo, e você está ali e você pode influenciar aquela geração de alunos, aquela geração de crianças. A sua zona de governo é qualquer local onde Cristo está te colocando hoje. No caso, onde Cristo vai te levar amanhã. E ali você pode derramar o que você carrega.
E Deus, foi muito interessante o que Deus falou para Davi. Deus disse, se você passar para outra geração aquilo que nós temos, entenda, eles nunca vão esquecer quem é o Senhor. E eu nunca vou esquecer quem são eles. Deus precisa nesse tempo de alguém que passe para essa geração quem é Deus. Alguém aqui está disposto? Alguém aqui está disposto? Olha, você é a revelação de quem é Jesus. Então, esses 4 conselhos foram passados para Salomão. Esforça-te, não desanima, não deixe com que as pequenas coisas te parem. Não deixe com que as dificuldades do teu dia, com que o desânimo, às vezes nós temos dificuldades físicas e às vezes nós temos dificuldades emocionais. Não deixe com que o desânimo, com que a tristeza, com que a falta de motivação te parem. Esforça-te. Seja homem, tenha palavra, seja íntegro. Honre com seus compromissos. Honre. Comece a olhar para o outro, comece a olhar para as necessidades da nossa sociedade. Se você é pai, se você é mãe, se preocupe em educar o seu filho para essa sociedade. Nós temos um desafio e você precisa se preocupar com isso. Terceiro, guarde os mandamentos do Senhor e manifeste através da obediência, amém? E quarto e último, coloque aquilo no outro que Cristo tem depositado em você, amém? Quero te convidar a levantar, eu quero orar por você. Eu sinto que essa é uma reunião de envio. Cristo está enviando alguns aqui. Essa não é uma reunião para você perder tempo. Nossa, eu sou assim no meu trabalho. Nossa, eu sou um péssimo cristão. Nossa, meu Deus do céu. Essa é uma reunião para você dizer assim, Cristo, eu estou aqui. Cristo, envia-me. Não, estou indo já fui, já estou indo. Amém? Essa é uma reunião que eu sinto o coração do Espírito enviando pessoas aqui. E esse é o momento, e você é a pessoa certa, sim. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa dessa reunião, Jesus. Eu quero orar, Senhor, em cada função, Senhor, por cada trabalhador dessa casa, Senhor. Eu quero orar, Senhor, por cada profissional dessa casa, Senhor. Eu quero orar, Senhor, por cada aluno de uma faculdade dessa casa, Senhor. Aluno de uma escola dessa casa, Senhor. Eu oro agora, Senhor. E assim como Sansão colocou fogo, Senhor, no rabo das raposas e saiu espalhando e destruindo, Senhor, tudo que era do inimigo, eu agora oro por essas pessoas, Senhor. Eu oro, Senhor, pedindo para que o Senhor os envie com fogo, com autoridade, Jesus. Eu oro para que eles reinem, Senhor, com autoridade, Senhor. Eu oro para que eles governem com autoridade, Senhor. Eu oro, Senhor, para que eles sejam, Senhor, fortes, corajosos. Senhor, para que eles não tenham desânimo, Senhor. Para que eles não se sintam desencorajados. Para que eles não se sintam desanimados. Mas que o Teu Espírito seja força para eles, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelo um legado, Senhor, de ousadia, Senhor. De amor, Senhor. De obediência, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, que essa reunião, Senhor, seja uma reunião realmente de envio, Senhor. Que essas pessoas, elas saiam daqui, Senhor, não para continuarem da mesma forma, Senhor. Não para fazerem as mesmas coisas, mas que elas saiam daqui, Senhor, para modificar o Senhor. O local onde elas estão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.